falando um pouco de dados on-chain, tem alguns dados bastante interessantes para vocês no dia de hoje. Começando pelo gráfico de Open Interest, eu quero mostrar a desalavancagem que aconteceu no mercado com essa queda do dia 17. Dá uma olhada, enquanto o mercado ele estava se alavancando nessa região de topo e o mercado foi desalavancado. Isso aqui é muito importante, tá? Essas desalavancagens são saudáveis para o mercado. É interessantíssimo. Quando a gente vê um mercado com muitas posições alavancadas, fica mais fácil dele ser manipulado. Então, o mercado que ele desalavanca, ele flui de forma um pouco mais natural. E a gente consegue ver essa desalavancagem mais clara em um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso daqui. Esse gráfico aqui, ele mostra o supply dos long term, Esse gráfico aqui, ele mostra o supply dos short term holders, os traders. E quando a gente vê que a maioria dos traders, que hoje detém em torno de 2,3 milhões de bitcoins, quando a gente vê que a maioria dos traders está em lucro, isso é um sinal de venda, como foi, por exemplo, aqui em cima, onde a maioria dos traders estava em lucro. Essas barras vermelhas que ela mostram os traders em prejuízo e pouquíssimos traders estavam em prejuízo, e depois disso a gente teve uma queda forte. A mesma coisa aqui em cima, pouquíssimos traders em prejuízo e a gente tem a desalavancagem, a queda forte. E aqui novamente a gente tinha uma situação de muitos traders, a grande maioria no lucro, pouquíssimos traders em prejuízos, e agora a gente teve a desalavancagem. E dá uma olhada no que acontece quando a maioria dos traders fica em prejuízo, quando esses dois gráficos aqui, o laranja e o vermelho, se encontram, né? O laranja é o supply dos traders e o vermelho é a quantidade de traders em prejuízo. Então, quando praticamente todos os traders estão em prejuízo, a gente tem uma boa zona de compra do mercado. E é mais ou menos o que está prestes a acontecer. Aconteceu novamente aqui na região de fundo, né, que a gente teve ao final do ano passado. E novamente agora com esse spike, com essa alavancagem extremamente grande que a gente viu no dia 17, a gente viu quase todos os traders aqui chegando no prejuízo. Apenas 300 mil dos quase 2,3 milhões de Bitcoin estavam em lucro. Então, se a gente chegar com esse gráfico aqui, provavelmente a gente vai ver esse gráfico ele fazer mais barras aqui nos próximos dias, ou seja, cada vez mais traders no prejuízo, e aí sim a gente tem uma boa zona de compra. E provavelmente esse movimento ele vai se atrelar a uma DVAP de compra. Vocês vão ver o andamento nos próximos dias, tá? É bem possível que isso aconteça, esse é um movimento que a gente vai ficar de olho. Agora alguns outros dados on-chain interessantes de se mostrar. Dá uma olhada aqui no Founding Rate, ele conversa bastante com a análise que a gente acabou de fazer. O Founding Rate agora ele está negativo, está bastante negativo, ou seja, os investidores que querem abrir uma posição comprada, um long, terão um incentivo do Founding Rate das corretoras, ou seja, a cada 8 horas eles receberão e não pagarão uma taxa por estarem em uma operação de long. Você pode ver que na maioria do tempo o mercado, o Founding Rate está positivo, ou seja, quem está em posição de long paga para quem está em posição shortada, e no momento ele está negativo, está inverso, ou seja, quem está em posição em long vai ter um incentivo, vai receber taxas para manter essa posição. É uma forma de equilibrar o mercado. E quando a gente passa um bom tempo com o Founding Rate negativo, a gente tem uma ótima região de compra. E repito novamente, assim como a gente viu no outro gráfico, é bem provável que a gente veja com o passar dos dias esse Founding Rate ele ficando cada vez mais negativo, e aí a gente terá uma boa posição de compra. Por hora essa posição ainda não aconteceu. Não entrem de forma ansiosa no mercado, porque toda essa análise pode ir por água abaixo se a gente vê cada vez mais quedas, mais quedas, mais quedas, mais quedas. Eu comentei os cenários mais prováveis de acontecer, que são aqueles três, né, as 3 possíveis compras naquelas regiões, mas enquanto eles não acontecerem, a gente não faz nada. A gente espera acontecer para daí a gente entrar, ok? Isso é muito importante no mercado, por isso que não pode ter ansiedade. E agora o último gráfico que eu quero compartilhar com vocês é o gráfico das puts. Percebam que puts que estavam num prejuízo aí de 10% foram rapidamente... Percebam que puts que estavam num prejuízo aqui de 10% rapidamente foram para mais de 10%
positivo, ou seja, saíram de uma zona aqui de loss, foram para uma zona de gain, e quando a gente tem esse movimento muito rápido das puts saindo de uma zona negativa, indo para uma zona positiva, como a gente viu aqui em março de 2023, como a gente viu lá em novembro de 2022, pós-FTX, também costuma ser uma região de fundo. Então tudo indica para mim que esses três cenários que eu passei para vocês ali, de uma possível compra em 25.600, ou em, até esqueci quais são as zonas que vão ver, ou em 23.700 ou em 28.200, para mim esses são os cenários mais prováveis e os dados on-chain ajudam a confirmar essa análise. Mas enquanto eles não acontecem, a gente só olha, a gente só observa sem ansiedade.